Olá, bom dia. Sou Alex César, amigo de vocês aqui, do YouTube, do Facebook. Espero que você tenha um ótimo dia, que você tenha um amanhã, uma terça-feira aí maravilhosa na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade. Eu vou tentar mudar um pouquinho a colocação dos vídeos. Em vez de eu transmitir ao vivo, que estou tendo muita dificuldade por causa da qualidade do vídeo para vocês, eu vou tentar gravar, né? Eu vou gravar no StreamYard e vou postar. Então, quando você estiver assistindo, esse vídeo já foi gravado. Então, muito obrigado por você. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Vamos continuar hoje no nosso aprendizado na Palavra de Deus, na história do patriarca Jacó, né? Jacó, o patriarca que é aquele que deu início às 12 tribos de Israel, é a partir dele que vamos ter aí, né, o início das 12 tribos de Israel, e nós estamos na história, agora estamos na história da parte onde Jacó vai conversar com seu sogro Labão, né, para ele, porque ele trabalhou, a gente viu a história de Jacó que trabalhou para Labão por 14 anos por Raquel e por Lia. E nisso ele foi enganado. Agora nós vamos acompanhar a história aqui, né? Onde ele vai começar a trabalhar pelo seu próprio povo, pela sua própria família. Mas o sogro dele, Labão, muito esperto, mais esperto do que Jacó, vai dar uma passadinha de perna em Jacó. E a gente vai ver isso aqui. Então hoje nós vamos acompanhar a história de Jacó com o seu sogro Labão. Vamos entender aí, né, como é que foi ele conviver com o seu sogro e ele ter um salário, né, ou ele ter alguma coisa para começar a trabalhar pela sua própria família. Então, veja aí ao lado o texto, acompanhe comigo o texto aí do lado. A riqueza de Jacó aumenta. Então, Jacó vai ter um aumento aí, né? Depois dele ter, né? Depois disso que aí chamou José, né? Que foi o filho de Raquel. As riquezas de Jacó. Logo depois de Raquel dar à luz José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Então, Jacó queria voltar à terra natal dele, estava com saudade de casa. Aí ele fala com o seu sogro: permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais os servi. Deixa-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário e qualquer que seja o valor lhe pagarei. Jacó respondeu: o Senhor sabe como eu trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas, e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê alguma coisa. Se o Senhor fizer o que eu lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Separar entre as ovelhas que têm mancha e as ovelhas que não têm mancha. E as ovelhas pretas, as que não têm manchas, né? Elas serão o meu salário. 33.
No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você disse. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seu filho. 36. Que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e platano e removeu tiras das cascas, formando listas brancas nos galhos. Em seguida colocou os galhos descascados juntos aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. 39. Quando se acasalavam diante desses galhos, descascados com listas brancas, davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de fronte para os animais listrados e pretos de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros e em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, quando as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas, e muitos camelos e jumentos. Então veja bem. Aí nós vamos para o capítulo 31, né? Depois. Então veja bem. Jacó, percebendo a astúcia, né, do seu sogro, também tentou agir com astúcia, pegando varas, né, varas da vegetação daquela região, e colocava diante das cabras do bode quando eles acasalavam, acreditando que assim as ovelhas dele nasceriam salpicadas e esse seria o seu salário. Mas a gente vai ver mais para frente que isso era uma coisa da cabeça de Jacó, porque hoje nós já entendemos, né, pelos estudos científicos, né, que o que define a cor do animal não é a cor exterior, é a cor interior, né? É isso que define o animal, a sua cor, né? E tudo no animal é definido dentro do seu genoma, né? Dentro do seu RNA, né? O seu DNA, na verdade, né? O NRMA, é isso que determina, né? O animal passa as suas características pelo DNA. Então, como eles não sabiam disso, Jacó não sabia disso, então ele montou uma estrutura ali de varas, enquanto os animais bebiam e se acasalavam, eles viam aquelas varas e Jacó achava que isso fazia com que esses animais nascessem listrados e esse seria o salário de Jacó. Certo? Então, assim inicia Jacó, trabalhando para o seu sogro por um salário, e ele vai ficar muito rico e vai começar a ser poderoso ali naquela região. E Labão e os filhos de Labão não vão gostar dessa ideia. Tá? E aí vão mudar de cara, vão mudar de semblante. E aí agora, próximo capítulo, a gente vai ver o que aconteceu. Jacó, percebendo isso, vai querer ir embora, né? E esse vai ser o próximo texto que a gente vai ler agora, né? Jacó. Aí o capítulo 31, Jacó foge de Labão. Então aqui vai dar início à saída de Jacó de Harã para retornar para a casa de seu pai. Tá? Então a gente vai entender aqui como é que deu esse processo. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele.
falando, né? Jacó roubou tudo que era do nosso pai. À custa de nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Olha só o que os filhos do diabo inventam, né? Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: agora o Senhor vai intervir, Deus vai começar a intervir cada vez mais na vida de Jacó. Depois de fazer Jacó ficar rico, agora Deus vai começar a chamar Jacó para que ele volte para sua terra, porque é lá que está a promessa. Não é em Harã, não é nesse local. A terra prometida ao descendente dele, e a bênção é na terra de Canaã, na terra de Israel. Tá bom? No futuro. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava dos seus rebanhos. E disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim, e Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como eu tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes, 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então, 10 vezes, né, o salário de Jacó foi mudado por Labão. Então, quando o rebanho aumentava para o lado de Jacó através dos salpicados, aí Labão falava: não, agora o seu salário é dos que não tem mancha e nem salpicado. Aí os outros que não tinham mancha salpicado começavam a progredir. Então, 10 vezes Labão ficou nesse vai e vem, nesse troca e retroca, troca e retroca. 8. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar cria salpicada. E quando mudava de ideia, ele dizia: os listrados serão o seu salário. Então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. 10. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. 13. Eu sou Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronta-se e saia dessa terra e volte à terra natal. Então aqui o Senhor Deus está lembrando a Jacó e trazendo a memória a ele. Tá vendo? Eu sou aquele mesmo Deus que você clamou e pediu ajuda. Deus está lembrando, não se esqueça, Jacó. Você fez um juramento a mim e eu estou cumprindo. Pois veja, eu te di esposa, te di roupa, te di riqueza, te di um grande rebanho. Vi o que seu sogro está fazendo com você e assim eu estou te abençoando. Agora eu cumprindo a minha parte, agora volte para a terra, porque é lá que é a bênção. Volte para a terra dos seus pais. Porque lembrando que quando Isaac precisava casar e Abraão já era velho, Abraão proibiu levar Isaac a Harã, porque Abraão sabia o significado de ter uma família criada em Harã. E mais para frente a gente vai ver as consequências na família de Jacó por ele ter sido criado em meio a este mundo, a esta terra, o qual não é a terra de Deus, o qual quem prevalece lá não é o Senhor. Então nós vamos ver isso mais para frente. Haverá uma colheita muito grande da parte de Jacó e seus filhos por causa dessa cultura, que ele ficou um bom tempo aí no meio dessa cultura. Então, os filhos deles são criados e vai haver problema. Então assista
E me acompanhe nos próximos vídeos para vocês verem o que vai acontecer. Volte para sua terra natal. Raquel iria responder: da nossa parte, tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. 15. Ele reduziu nossos direitos aos menos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou a nós. Toda a riqueza de Deus, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus lhe ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos, junto todos os seus bens que havia adquirido em Padã Arã, e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia a seu pai e os levou consigo. Ídolos do lar, tá? Talvez não era para objeto de idolatria, mas é que era costume daquelas terras que os deuses daquela terra davam garantia à posse da terra. Então talvez lá Raquel estava querendo garantir a posse da terra, a posse da herança, mesmo longe. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Então Jacó, espertamente, esperou que seu sogro fosse tosquear suas ovelhas, que lembra que Labão separou as ovelhas de Jacó para que ele não tivesse, para que as ovelhas não ficassem misturadas e desse crias listradas, ou sem lista. Então, nessa oportunidade, Jacó vai embora. E vamos ver o que aconteceu um pouco mais. Conflito entre Labão e Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz, não mexa com Jacó. Olha o cuidado de Deus em relação a Jacó. E tudo isso é graça de Deus, porque Jacó não fez nada que agradasse a Deus ou algo de bom. Nem dízimo ele deu. Então o alcançou enquanto Jacó estava acampando na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. 26. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e música ao som de tamborins e harpa. 28. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me divertiu. Deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? 31. Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Enquanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deve morrer, se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença. Identifique-a diante de todos esses nossos parentes e eu devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. 33. Labão foi
procurar primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das suas duas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel, acontecendo que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Peraí. Peraí, eu espirrei aqui, tá, pessoal? Estava sentada em cima, né, da cela. Quando Labão terminou de vasculhar toda a tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai: Por favor, perdoa-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertence? Coloque aqui diante de nossos parentes, para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. 38. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer do seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Então havia uma lei neles lá, né? Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas duas filhas, e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor me mudou o salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Jacó, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Então temos aí, né, o encontro de Jacó com Labão, seu sogro, e aqui há uma forte discussão e vamos ver no que isso vai dar, né? Labão respondeu a Jacó: Essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minha filha e pelos filhos dela? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho de nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida disse aos membros da sua família: Juntem algumas pedras. E eles pegaram as pedras e os amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedra e fizeram uma refeição para selar a aliança, né? Uma aliança de refeição. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de, né, Jegar Satuta, e Jacó o chamou de Galeade, ou Gileade, né? Gileade. Labão declarou: Este monte de pedra servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica por que o lugar foi chamado de Galeade, né? Ou Gileade, né? Também foi chamado de Mispa. Lá também foi chamado de Mispa. Pois Labão disse: Vigie o Senhor a você e a mim, para garantir que guardaremos esta aliança quando estivermos longe um do outro.
Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais o veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoca o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e foi para casa. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-lo, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. E nós vamos parar em Gênesis 32, né? 1. Parar em Gênesis 32, que nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Tá? Na próxima leitura, que é amanhã, nós vamos dar continuidade a Jacó envia presentes a Esaú. Tá bom? Então, desde já eu agradeço você aí, você que esteve aí comigo, você que acompanhou essa leitura. Muito obrigado. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, tanto no Facebook como no do YouTube, quanto no Hubble, o link, e você clica no link, que é o link do canal da minha igreja, Primeira Igreja Batista em Calumbi, que eu transferi o canal da igreja, tirando do canal que eu faço esses vídeos e essas postagens, eu transferi para o próprio canal da igreja. Tem um canal da igreja, o link está na descrição, ou aí em cima ou aqui embaixo, e você clica no link, vai lá e se inscreva, por gentileza, porque eu preciso de 50 inscritos no canal da igreja para poder fazer transmissão de lives ao vivo pelo celular. Pelo computador eu já consigo, dessa mesma forma que eu faço aqui nesses canais, eu consigo, mas eu não consigo mais, só que eu não consigo fazer pelo celular, porque eu preciso de pelo menos 50 inscritos. Então, por gentileza, se inscreva lá no canal e muito obrigado. E eu tenho uma sequência de estudo, essa aqui já é uma sequência de uma playlist, e vai ficar aí no final desse vídeo, vai aparecer aqui 4 vídeos, e você assista um desses vídeos, né, para você começar a assistir desde o começo, tá bom? Tanto a série que eu tenho dos Filhos de Deus e os Filhos das Trevas, que acaba lá, que são 30 partes, são 30 capítulos, que vai até o capítulo de Gênesis 12, você vai lá e assista para você acompanhar, tá bom? E os vídeos que aparecem no final aqui, você também escolha um desses vídeos para você começar a assistir, tá bom? Eu agradeço desde já, muito obrigado, não se esqueça, dá o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, né, e deixa o seu like aí, tá bom? E eu também estou numa campanha, né, que quem puder me ajudar, tá rolando aqui embaixo o número de um Pix, que é o Pix, é o número do meu celular, porque eu estou numa campanha para trocar esse equipamento, que é o computador. O Pix está aqui, ó, 879882543, também é o número do WhatsApp, para mim trocar esse computador, que eu estou tendo muito problema de fazer transmissão ao vivo, porque o computador não me ajuda. Eu estou tendo que gravar para depois postar, para ver se entra com a qualidade um pouco melhor aí para vocês acompanhar, tá? Então, muito obrigado, tenha uma ótima, continue tendo uma ótima semana, Deus te abençoe, e que você tenha um ótimo e excelente dia, e compartilhe esse meu vídeo com mais pessoas, no grupo das suas igrejas, né? Onde você puder compartilhar, no YouTube, você que está no YouTube, compartilhe o meu vídeo,
né? Você que vai estar no Facebook, né? Compartilha com mais pessoas, nos seus grupos aí que você participa no YouTube, no Rumble também, compartilha aí no Rumble, se inscreva nos canais, ou pede para ser meu amigo aí, e muito obrigado, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, e se Deus assim o quiser.